sobre ponto fixo e ponto flutuante. Então, vamos dar continuidade ao assunto da aula das APNPs anteriores, onde eu conversava com vocês e ministrava aula sobre a divisão binária, onde a gente pegava ali e tinha alguns problemas com a parte de fração, a parte decimal. Então nós vamos ver como o computador funciona e como ele trabalha para entender as frações e partes decimais dos números. Que internamente a gente sabe que o computador só trabalha com operações em cima de números. É trivial para um computador atual tratar e operar com números inteiros. Entretanto, em muitas aplicações do dia a dia é necessário realizar operações com quantidades fracionárias, ou representar valores muito grandes ou muito pequenos. Para essas situações, deve-se representar números em ponto fixo ou em ponto flutuante. Ou seja, existem situações em que o número é muito grande que ele acaba excedendo a quantidade de bits que eu tenho para representação. Então, se usa um tipo de notação para que o próprio computador possa trabalhar com esses números. A gente já faz isso na base 10, mas no caso do computador a gente vai ver como que ele faz para trabalhar com a base binária. Então, trabalhar ali. Óbvio, números muito grandes e muitos números muito pequenos também. De fato, a maioria dos computadores atuais já possui internamente uma ou mais unidades de ponto flutuante para operar com números em notação científica, ou seja, a conversão de um valor muito grande, muito baixo ou muito pequeno, né, em uma notação científica para que o computador possa operar em cima dele. Para representar as frações em ponto fixo, deve-se reservar certo número de bits para armazenar a parte fracionária. Naturalmente, a quantidade de bits utilizável para a parte inteira diminui de forma correspondente. Então, o que ele está dizendo aqui? Basicamente é o seguinte, há uma reserva, por exemplo, na representação de bits, para você colocar a parte fracionária e a parte inteira. Mas, quanto mais bits eu preciso para a parte fracionária, diminui a quantidade de bits para a parte inteira e vice-versa. Se eu precisar de mais bits para a parte inteira, eu vou ter menos bits para representar a parte fracionária. A gente já vai dar uma olhada nisso. Então, o computador tem que fazer esse gerenciamento da quantidade de bits para poder trabalhar. Tomando como exemplo o número binário em complemento de 2, que corresponde ao número decimal 103, que é essa representação ali desse número em 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Isso aqui é o número 103. Obviamente aqui eu não estou trabalhando com sinal, mas ele está trabalhando em complemento de 2. Lembra que para você converter em complemento de 2, primeiro você tem que pegar o número, colocar ele em binário, fazer o complemento de 1, onde eu troco todos os zeros por 1 e 1 por 0, e somo 1 para gerar o complemento de 2 do resultado dessa inversão. Então, ele acaba caindo aqui. Galera, essa representação do 103, se você colocar aqui, ele é um sinal positivo, porque o primeiro valor aqui é 0. Lembra que o primeiro valor, ou então o mais significativo, que seria o mais à esquerda, ele é o bit de sinal. Tranquilo? Vamos lá. Para a mesma cadeia de bits, tem-se os seguintes números, conforme a posição da vírgula. Então, nós vamos transformar o 103 em outros valores. Como que eu faço isso? Eu simplesmente vou movimentar a vírgula para saber quantos bits representa a parte inteira, nesse caso aqui essa quantidade, e quantos para a quantidade fracionária aqui. Se eu tiver esse vírgula aqui, logo após a primeira casa mais à direita aqui, ele vai representar o 51,5, ou seja, esse valor aqui é a mesma coisa que o 0,5. Se ele tiver ativado nesse bit. E o resto aqui, ele só representa o 51. E se eu movimentar duas casas, ele vira o 27,75, porque agora eu tenho 2, ou seja, 0,5 com 0,25. E aí eu vou ter, à medida que eu vou movimentando, eu vou encontrando os valores correspondentes. Então eu vou ter lá o 12,875. E se eu virar mais uma aqui, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 8 bits. Eu vou usar só 3 para a parte inteira, então ele só representa o número 3. E eu vou precisar de 5 para representar a fracionária, que vai dar esse número, 21875. Então, isso que esses dois bits aqui, logo depois da vírgula, ou na posição
na primeira e na segunda posição logo depois da vírgula, eles não estão ativados, senão dariam outro número. E se eu movimentar para a primeira casa, obviamente, ele vai acontecer de dar esse número aqui. Detalhe, aqui eu estou usando um valor sem sinal, porque senão esse primeiro bit aqui, ele seria reservado para um sinal. Então, no caso, obviamente, falando em 8 bits, como a gente estava trabalhando até agora há pouco. Para uma determinada notação em ponto fixo, indique-se somente quantos bits são usados para fração e quantos bits representam a parte inteira. Então, quando eu falo em ponto fixo, eu estou falando nesses valores aqui, ó. Então, vai ser, eu vou dizer, por exemplo, para representar esse número, eu vou precisar de 5 para a parte inteira e 2 bits para a parte fracionária. Se for esse outro número aqui, o 12.875,875, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5. 5 para a parte inteira e 3 para a parte fracionária. Aqui em cima eu estava precisando de 6 para a parte inteira e 2 para a parte fracionária. Então, é isso aqui que ele está me dizendo agora. Todos os números manipulados seguem então a mesma notação, ou seja, isso aqui já é basicamente uma notação, mas falando tecnicamente, dos n bits, ou seja, da quantidade de bits que eu uso para representar um número, emprega-se t bits, onde esse t tem que ser maior que 0, t bits para a parte inteira e f bits para a parte fracionária, sendo que esse f pode ser maior ou igual a 0. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar essa conta, o t mais o f é igual ao número, o n, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? A parte inteira, que é o t, mais a parte fracionária, que é o f, vai gerar o número em bits, que é o n. Então, é o que acontece aqui. Então, o que acontece? Parte inteira, parte fracionária, o número gerado. Então, é assim que funciona. Beleza? A quantidade total de valores representáveis permanece a mesma, ou seja, 2 elevado a n. Ou seja, se eu tenho 8 bits, a quantidade de valores representáveis sempre vai ser o máximo representável por aqueles 8 bits, independentemente da posição da vírgula. A faixa de valores representáveis depende da posição da vírgula, ou seja, à medida em que a vírgula vai movimentando, essa faixa de representação pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, dessa forma aqui, ó, como eu usei 3 para a parte fracionária, eu só posso considerar uma representação de 5 bits para a parte inteira. Então, ele vai dar uns outros valores ali. Beleza? Tranquilo. Os números fracionários não são contínuos, mas sim estão separados entre si por uma diferença igual a 2 elevado a menos f. Então, lembrando que o menos f é a parte fracionária. Então, é isso aí. As operações de soma e subtração em ponto fixo são realizadas exatamente da mesma maneira para os números inteiros. Naturalmente, podem ser somados e subtraídos apenas números que possuam a mesma posição para a vírgula, ou seja, eles têm que ser igualados. O que ele está dizendo assim? Por exemplo, se eu tenho um valor que precisa de um 105,7 mais 3,2, o que vai acontecer? A vírgula é que vai determinar a posição dos valores inteiros e o começo dos valores fracionários. Então, eu vou ter que igualar a quantidade de bits para somar esses dois números. Eu não posso usar menos ou mais. Se um leva, por exemplo, 3 bits para representar a parte inteira e 2 para a parte fracionária, vamos falar em 7 bits. O segundo número também tem que ter essa igualdade de bits para representar tanto a parte inteira quanto a parte fracionária. É a mesma coisa no decimal, que nem eu falei agora há pouco, é só posicionar os números corretamente. Entretanto, os números de ponto fixo com diferentes posições para a vírgula também podem ser operados, desde que um dos números seja convertido para a representação do outro. Jesus, toma conta. O que acontece aqui? Ó? Quando eu falo em conversão para representação, quer dizer que quando eu trabalho com bits, há uma notação específica para conversão e os valores possam ser trabalhados igualitariamente. A gente já vai ver isso aí.
A faixa de números que pode ser representada em ponto fixo é insuficiente para a maioria das aplicações científicas, onde existe a necessidade de representar números muito grandes ou muito pequenos, ou seja, às vezes a quantidade de bits que eu tenho para uma representação, dependendo da arquitetura do computador, isso vai variar, da arquitetura que a placa-mãe tem, ela é insuficiente para que eu represente determinados números. Então, o computador acaba convertendo ele para uma notação científica, na qual, por exemplo, aqui eu falo no slide, 1/5 é representado por 1,0 vezes 10 elevado a 18, ou a 18ª potência, em vez de escrever por extenso, ou seja, escrito por extenso, ele dá essa quantidade de valores, 1 e seguido de 18 zeros. Então, o que acontece aqui? Para que ele possa fazer essa representação de bits dentro do computador, o que acontece? Ele simplesmente vai pegar e converter nessa notação científica aqui, para poder trabalhar. Então, é assim que funciona. Ele não trabalha com esse numerozão, ele trabalha com essa representação científica aqui. Então, óbvio, isso eu estou falando da base 10, que é a base mais conhecida, a notação humana, como o pessoal fala, e que para nós é um pouco mais simples e mais usual. A representação de números em ponto flutuante é basicamente a versão binária da notação científica, ou seja, converte-se, em vez de usar a base 10, use a base 2. A cada número em ponto flutuante serão associados, na realidade, 3 outros números. Então, para representar um número em ponto flutuante, eu vou ter que usar a mantissa M, o expoente E e a base B. No caso dos computadores atuais, a base é a binária, igual a 2. Então, eu vou ter que trabalhar o quê? Quando eu tenho esse número, eu vou trabalhar a mantissa e o expoente. Já vamos explicar o que é essa mantissa e esse expoente. O número em ponto flutuante é então calculado por essa fórmula aqui, onde ele fala que o número, n, é igual, ou seja, é formado por a mantissa vezes a base elevada ao expoente. Então, é a mesma coisa que vocês viram agora. Seria 1,0 vezes 10 elevado a 18, que a gente viu agora, quando a base é 10. No caso do computador, esse B aqui ele sempre vai ser 2. A mantissa vai variar dependendo do número e o expoente também para a notação científica. Como a base é uma constante para um determinado sistema, o número em ponto flutuante é então representado por um par ordenado m,e, onde m é uma fração ou um inteiro e e é um expoente sempre inteiro. Galera, aqui o pessoal confunde muito, faz uma analogia bem errada. Quando eu falo no par ordenado m,e, não quer dizer que esse m representa a parte inteira e esse e representa a parte fracionária. O número é exclusivamente representado por esse m, a mantissa, e ele pode ser uma fração ou um inteiro. Esse e é o expoente. Então, o que acontece? Aqui, ó, você vai ter o m e o e. Esse é o par ordenado que comanda a notação científica. Note que a expoente para o computador ele vai ser sempre inteiro. Note que ambos, mantissa ou expoente, podem ser positivos ou negativos. Então, vai ter essa característica também. A precisão de um número em ponto flutuante é determinada principalmente pelo número de bits utilizados pela mantissa. Então, quanto mais bits eu utilizar, teoricamente a precisão está sendo mais certeira. Mas óbvio que isso vai até o limite da arquitetura que está sendo utilizada, ou seja, da arquitetura do meu computador, do meu processador, da minha placa-mãe. A faixa de representação depende do número de bits do expoente. Então, essa faixa pode ser do positivo até o negativo, mas vai depender do número de bits do expoente, que também varia de acordo com a arquitetura. A gente já vai ver um quadro que vai deixar isso bem claro para nós. Os números em ponto flutuante são inerentemente redundantes, no sentido em que o mesmo número pode ser representado de maneiras diferentes. Por exemplo, a gente deu lá atrás, nos slides anteriores, um exemplo de um quintilhão. Um quintilhão ele pode ser representado por 1, vezes 10 elevado a 18,
Mas uma outra representação, quando eu movimento essa vírgula para frente do 1, pode ser essa aqui, ó, 0,1 vezes 10 elevado a 19, ou seja, 19ª potência. Então, o que acontece? Quando eu movimento a vírgula para a esquerda, eu somo nesse expoente. E se eu movimento ele para a direita, eu diminuo. Então, acontece o quê? Esse 1,0 eu movimento duas casas para a direita e vai acontecer o quê? Vai virar um 100. 100 vezes 10 elevado a 16. Por que 16? É o 18 menos duas casas, que é a vírgula. Então, isso aqui para nós é um pouco intuitivo. A gente já viu isso no segundo grau, na escola, várias vezes quando tivemos que fazer a conversão. Assim, é desejável que exista uma forma normalizada para representar o número, ou seja, tem que ter um padrão, uma normalização para que os números se igualem, para que eu possa fazer as operações em cima deles. Para tanto, utiliza-se somente mantissas normalizadas. Então a gente vai entrar agora demonstrando o processo de normalização para, por exemplo, efetuar uma operação em cima de dois números. Então, isso vai ser mostrado num exemplo daqui a pouco. Vamos lá. Uma mantissa não está normalizada quando é constituída somente de uma parte. Uma mantissa está normalizada quando é constituída somente de uma parte fracionária, não existe a parte inteira, e quando o primeiro dígito à direita da vírgula é diferente de zero. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar nesse padrão aqui, ó. Deixa eu voltar mais um slide. Onde eu tenho o 0, e um valor diferente de zero logo depois, vezes a base elevada ao expoente. Então, esse é o padrão. Ou seja, essa segunda representação aqui, ó. Vamos lá. A forma normalizada de representar um quintilhão é dada por 0,1 vezes 10 elevado a 19. Na base binária, a normalização da mantissa exige que seus dois bits mais significativos sejam diferentes. Então, vai ter isso aí também. Para números em complemento de 2, isso significa que o dígito mais significativo da mantissa e o bit de sinal sejam diferentes. Então, vou ter esse. Para números positivos, a mantissa inicia por 0,1 valor iniciado que seja diferente de 0 na base 2. Para números negativos, eu vou ter o 1, valores iniciados com 0, galera, na base 2. Um número não normalizado é normalizado facilmente por meio de deslocamentos da mantissa para a direita ou esquerda e incrementos ou decrementos do expoente respectivamente. Ou seja, eu vou fazer uma operação que nós, quando estudamos ciência da computação, no meu caso é a minha formação, quando você estuda a arquitetura do computador, você chama isso de shift left ou shift right. Ou seja, você faz deslocamento de bits à direita ou à esquerda, e toda vez que você desloca, você vai somar no expoente do número ou diminuir o valor no expoente do 1, no expoente. Pode ser o valor geralmente é 1 quando se faz um deslocamento. Então, o que acontece? Se eu movimentar para a direita a mantissa, eu vou ter que fazer incremento. Se eu movimentar para a esquerda, eu vou ter que fazer um decremento do expoente. Então, tem isso aí também. Por quê? Porque quando eu faço um deslocamento de bits, teoricamente, se eu movimento os números deslocamento para a direita, eu vou perder o último bit, porque eu vou trazer todos os números a partir do segundo valor, vamos dizer assim, da segunda casa, para a primeira. E eu acabo perdendo aquele primeiro valor. E isso vai gerar um custo para mim. E esse custo é esse incremento ou decremento no expoente, dependendo para onde eu estou movimentando. Então, são coisas que internamente o processador já faz para nós. E aqui nós vamos entrar agora na parte de formatos, onde eu vou trabalhar um formato específico. Ou seja, eu vou trabalhar no formato I3E754, que é um formato padrão recomendado para quando o desenvolvedor, o cara que produz o hardware, ele faça com que seus dispositivos funcionem nesse padrão.
Esse padrão é determinado pela I3E, que é o Institute of Electrical and Electronics Engineers, ou seja, é um conglomerado formado por engenheiros do mundo inteiro. Quando eu falo engenheiros, é todos os tipos de engenheiro, para definir padrões para vamos dizer assim, produção de hardware e outras coisas que tem a ver com a computação ou engenharia. Então a I3E hoje é mundialmente reconhecida e ela determina os padrões dos hardwares no mundo todo. Então a gente trabalha assim. Para nós brasileiros, se você não tem mais ou menos ideia como isso funciona, seria a mesma coisa que a BNT. Então o que acontece? A BNT ela determina, é um exemplo chulo, né? Porque a I3E faz com padrões de hardware, mas a BNT ela determina assim, o tipo de padrão para um documento. Por exemplo, de tamanho, tipo de fonte, que é tipo de letra, cor, onde que tem que ter parágrafo, quando que tem que ter alinhamento. Então, ela determina um padrão para você fazer, por exemplo, documentos, ou então o teu próprio CPF, CPF não, vamos dar um exemplo melhor, o RG. O RG, por exemplo, ele é verdinho, né? Mas ele poderia ser azul. O que fala que ele tem que ser verde? A BNT. A BNT diz que o RG padrão ele tem que ter a cor esverdeada. Então, se você apresentar um RG para qualquer um na cor azul, ele não será aceito. Então, por causa que padronizou-se utilizar verde. A I3E faz isso com a parte de hardware. O bit de sinal é representado no bit mais significativo, ou seja, o mais à esquerda. Os bits seguintes representam o expoente. Dependendo da arquitetura, você vai ter 8, 11 ou 15 bits para isso, e os bits menos significativos são destinados à mantissa. Então, o que sobra desses bits é utilizado para representar a mantissa, ou seja, um número fracionário ou inteiro. Simplificando, num quadro simples, eu vou usar três arquiteturas de 32 bits, 64 e 128 bits. Quando é arquitetura 32, eu vou ter 1 bit para sinal, 8 para expoentes, 23 para mantissa. Quando é 64, eu vou ter 1 para sinal, 11 para expoente e 52 para mantissa. Essa é a arquitetura mais comum usada hoje. Os computadores novos já vêm em 64 bits. E eu tenho a arquitetura chamada de quádrupla, onde eu vou ter 1 bit para sinal, 15 para expoentes e 112 para mantissa. O que isso determina a quantidade de bits para mantissa, expoente e sinal? Ou seja, eu vou ter maior capacidade de representatividade. Então, eu consigo trabalhar com a representação muito maior e isso vai ocasionar em velocidade no meu computador e no meu poder de processamento. Simples assim. Nessa notação, 5 grupos de número podem ser representados. Os números normalizados, que seguem o padrão, o zero, os números não normalizados, que não seguem o padrão, o número infinito e os não números, o not a number, ou seja, o NaN, o NaN. Esse NaN, você vai ver muito ele na linguagem JavaScript, que vocês ainda vão mexer com ela. Então, o que vai acontecer? No JavaScript, ele às vezes sai uma saída, dependendo da operação que você está fazendo, not a number. Então, por exemplo, você pode determinar na linguagem de programação que você tem uma variável que recebe valores do tipo inteiro. Daí você pega uma variável dessas que recebe valores do tipo inteiro e tenta colocar dentro dela a palavra Nelson, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai dar um erro e na saída ele vai mostrar que o valor resposta é NaN, ou seja, not a number. Não é um número. Então, houve um erro. O not a number, o NaN, ele sai mais nas linguagens baseadas em JavaScript. Nas linguagens mais de alto nível, como Java, PHP, esses aí, geralmente, quando você acaba executando uma operação que gera esse resultado not a number, ele vai mostrar uma mensagem de erro padrão do sistema. Vai dizer, houve um erro em tipagem da variável. Por exemplo, a variável do tipo int não pode receber um valor do tipo string, que é letra ou palavra.
Então ele vai sair assim. Então internamente ele deu um not a number, mas para você ver uma mensagem bonitinha já descrevendo que você está tentando colocar palavras num tipo de variável que é número. Então tem isso aí. Os números normalizados utilizam um expoente que vai de 1 a 254 quando é 32, ou 32 bits, né? Ou 1 a 2046 quando for 64 bits, ou 1 a 32766 quando for 128 bits. O primeiro bit da mantícia é sempre zero e por isso não é representado. O valor do número ele pode ser calculado por essa fórmula, então. O número completo, n igual, né, é igual a 1 bit de sinal vezes 2 elevado ao expoente menos o valor de excesso. A gente já vai ver esse valor de excesso aqui que acontece nesse padrão I3E. Vezes a mantiça. Então vai ter lá. Esse valor de excesso, para que a arquitetura do computador possa entender direito e fazer as operações corretas, ele é definido por 127. Então, para 32 bits. 1023 para 64 bits e 16.383 para 128 bits. O que acontece? Quando eu vou fazer, por exemplo, que nem lá eu fiz um 10 elevado a 18, a 19 depois. Aqui ó, seria um 2 elevado ao expoente, mas internamente o computador soma esse expoente 127. E depois, para converter em decimal, ele desfaz essa conta. A gente já vai ver isso aí. Algumas representações, por exemplo, o zero pode ser representado internamente como todos os valores em zero, ou seja, o E é igual o M que é igual a zero, ou seja, o expoente é igual a mantiça, e o sinal ele varia. Galera, pro computador existe o mais zero e o menos zero. Para o computador em si ele entende como zero, mas internamente você consegue gerar o menos zero e o mais zero. Então vai ter isso aí. Os números não normalizados possuem expoente em zero, ou seja, sempre que eu tiver um número que não estiver normalizado, esse expoente vai ser zerado e uma fração não zero. Seu uso é restrito para a representação de números que não podem ser normalizados sem causar underflow. Então, ele vai ter essa aplicação. O infinito, que é um valor também possível de ser representado, internamente no computador, ele é representado nesse formato aqui, ó, onde eu vou ter o primeiro bit para sinal, ou então vou ter também a mesma questão do zero, o mais e o menos infinito, o expoente totalmente em 1, ou seja, ele vai sempre pegar a representação máxima da arquitetura. Se for 255 é uma arquitetura 32, se for 2047 é uma arquitetura 64, se for 32767 é uma arquitetura 128, mas isso quer dizer que o expoente sempre vai estar totalmente no valor em 1, né? E no valor máximo, né? E a mantiça toda zerada, ou seja, expoente total, mantiça toda zerada, o computador internamente é o mais ou menos infinito. Então, vai ter isso aí. Quando eu vejo a representação do zero, eu percebo que o expoente está no mínimo, ó. Ele sempre vai ser zerado. Vamos lá. Não números são representados pelo maior expoente por uma fração diferente de zero. Ou seja, para representar esse not a number, que a gente falou, então o que vai acontecer? Ele vai elevar o expoente ao máximo, e aqui a mantiça ela não vai estar toda zerada, porque senão ele vai dar o infinito. Ele vai ter um dos bits colocados em 1. Nesse caso ele colocou esse segundinho aqui, ó. Então o que acontece? Ele colocou um valor que não vamos dizer assim, representável aqui, não é totalmente zero, e colocou um expoente no máximo. Então, no caso, ele gerou um not a number. Seu uso previsto inclui indicação de códigos de erro. É o que eu falei para agora. No Java vai acontecer isso. Situações imprevistas, etc. No PHP também acontece. Então, dependendo da linguagem que você está usando, ou ele sai not a number ou ele sai uma mensagem de erro para você. Geralmente isso acontece muito em tipagem de dados. Então, tem que fazer a conversão de tipos, que são assuntos que vocês vão ver mais para frente, em outras matérias. Falando em soma e subtração interna do processador,
Números em ponto flutuante, para serem somados e subtraídos, devem representar o mesmo expoente. Isso é extremamente importante, ou seja, tem que estar com 2 elevado ao mesmo valor. Nesse caso, a soma ou subtração é realizada sobre as mantissas, ou seja, se isso corresponde, você só realiza a operação nas mantissas da mesma forma que nós aprendemos, de acordo com a conversão de tipo e os valores das apostilas anteriores, das PNPs lá de trás. O número resultado é formado com a mantissa resultado e o expoente dos operandos. Como os expoentes devem ser iguais antes de realizar a operação propriamente dita, expoentes diferentes precisam ser igualados. Vai acontecer isso aí. O menor dos expoentes deve ser igualado ao maior e a mantissa correspondente a este expoente tem que ser convenientemente deslocada à direita, de forma que o número representado pelo par mantissa-expoente não se altere, ou seja, mas isso vai acabar gerando um custo. Então, primeira coisa que você tem que fazer, os expoentes têm que ser igualados. Depois, como que você vai fazer qual que é a regra para você igualar? Você vai fazer o menor dos expoentes ser igualado ao maior. Ou seja, você vai ter que fazer um deslocamento do expoente, dos bits do expoente para a direita. Então, a gente vai ver como isso fica agora. Como os números em ponto flutuante são armazenados de forma normalizada, após a operação, a mantissa resultado deve ser normalizada por meio de deslocamentos para a esquerda ou decrementos do expoente. Então, você vai converter primeiro para a mesma base, para o mesmo expoente, a base já é a mesma, desculpa, o mesmo expoente, e depois você vai reconverter ele para que você tenha o resultado final. Então, vamos ver. Para atender na prática a conversão, a soma de binários em ponto flutuante, vamos fazer um exemplo. Então agora eu vou aplicar isso. Galera, quando eu falei que ele tem que reconverter e você tem que decrementar o expoente, por exemplo, você pode somar, por exemplo, dois expoentes 3 e 3 e o resultado na hora, quando você reconverter, ele vai dar 2 elevado a 4 ou a 5. Isso vai depender dessas operações internas do processador. Utilizando o padrão I3E754, vamos efetuar a seguinte operação. Eu vou ter o número 25,5 mais o 39,72. Essas operações todas vão acontecer até que eu consiga um resultado em 12 passos. Então a gente vai ver um por um a partir de agora. Mas esses passos de conversão de valores, tanto inteiro como fracionário, eles já estão naquela apostila que eu deixei lá na primeira PNP, no Moodle, então no AVA da disciplina. Então, meus amigos, eu peço para vocês que, se vocês estão com alguma dúvida, ou venham no atendimento, ou então vão lá atrás e peguem essa apostila para dar uma olhada. Vamos lá. Primeiro passo. Transformar 25,5 em algo parecido com o padrão. Qual que é o padrão? 1, um valor que é x vezes 2 elevado a um expoente determinado. Como que a gente vai conseguir isso? Através de divisões ou multiplicações. Lembrando que para os inteiros eu sempre vou dividir e para os fracionários eu vou sempre multiplicar. O sinal negativo do número, se existir, deve ser ignorado. Então vou trabalhar só com a conversão para bit. Então o que vai acontecer? Para o valor inteiro, aqui, para esses valores completos, eu vou fazendo divisões nele até que ele chegue nesse padrão, 1,x, é o que me diz o padrão I3E. Então, eu vou dividir 25,5 uma quantidade de vezes para que ele chegue nesse 1, alguma coisa. A primeira vez, onde eu faço 25,5 dividido por 2 dá 12,75. 12,75 dividido por 2 dá 6,375. 6,375 dividido por 2 dá 6,375 dividido por 2 dá 3,1875. 3,1875 dividido por 2 dá 1,59375. Opa, cheguei no padrão. Ou seja, eu tenho 1, alguma coisa. 1,59375. Agora falta descobrir, fazer essa conversão do expoente. Então tem esse resultado. Esse resultado
foi feito através de 4 divisões. Ou seja, eu posso representar essa quantidade de divisões aqui no expoente. Então, como foram 4 divisões, eu vou acabar gerando o resultado de 1,59375 vezes a base 2 elevado à quarta potência. Então, é assim que o padrão determina. Só o primeiro passo, galera. Calcular a mantissa baseado na parte fracionária. O que vai acontecer? Esse processo se dá através do número de multiplicações sucessivas, ou seja, eu vou agora pegar esse resultado de 1,59375 e vou pegar a parte fracionária dele até que eu obtenha o número zero completo ou um máximo de 23 multiplicações. Por que é o máximo de 23 multiplicações? Por causa da característica da arquitetura 32 bits, que eu estou trabalhando em 32. Quando eu tenho 32 bits, eu tenho 1 bit para sinal, 8 para expoente. Ou seja, se eu somar esses dois aqui, de 32 bits, 9 são reservados para esses dois. O restante, ou seja, os outros 23 bits, são para mantissa. Então, eu vou ter um máximo de 23 multiplicações para que, por exemplo, como se fosse cada multiplicação para 1 bit. Voltar lá. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 59375 vezes 2, eu gero esse resultado. Vou tirar a parte inteira, vou trabalhar só com a fracionária. 1875 vezes 2 dá esse 375. 375 vezes 2 dá 75. 75 vezes 2 dá 1,5. Meio vezes 2 dá 1. E até que eu chegue no zero. Eu vou pegar essa representação aqui e vou trabalhar na mantissa, ou seja, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então, eu faço essa conversão aqui. Como eu cheguei no valor que eu queria antes de 23 multiplicações, eu vou preencher o resto do valor na mantissa com zero. Então, vou ter lá o valor encontrado, mais a quantidade de zeros correspondente. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6, então, estão 17 zeros. Então, essa é a minha mantissa. Beleza? Lembrando, tá? Esse valor aqui é a notação científica. Agora, internamente, falando em bits, esse valor aqui vai representar a mantissa lá daquela notação científica. Montando tudo, eu vou ter um sinal positivo, ou seja, o primeiro bit é 0. Se fosse negativo, seria 1. Expoente 4, calculado no primeiro passo. Mas aí, gente, eu tenho que lembrar da característica do I3E. O que ele faz? Ele faz um excesso. Ou seja, para poder trabalhar, eu vou ter que pegar esse expoente e somar com 127 para 32 bits, né? Para que eu possa ter um expoente válido para o padrão. 4 mais 127, 131, que é representado por esse número binário aqui. Então, a gente vai colocar isso aqui na nossa representação de bits. Montando tudo, aqui eu tenho esse valor aqui, ó. O que isso quer dizer? 0, que é o sinal, mais 8 valores para a representação do expoente, que é esse aqui, e mais esse valor enorme aqui para a mantissa. Esse é o resultado final dessa conversão. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa por 39,72. Só que aqui eu já vou trazer o resultado para vocês. Então, esse é o resultado normalizado, onde ele chegou em 1,24125 vezes 2 elevado a 5, e ele chega nesse resultado por causa de 5 divisões. A mantissa calculada final vai acabar fazendo a multiplicação dando esse número aqui e o sinal positivo 0. Então, montando tudo por 39,72. Lembrando que esse valor de 5 do expoente eu tenho que somar com 127.
que vai gerar esse expoente aqui. Então, o que eu vou ter? 1 para sinal, 8 para expoente e a mantissa aqui. Detalhe, se você reparou, a conta não termina ali, porque tem uma característica que eu falei lá atrás. Os expoentes, para você fazer uma operação, eles têm que ser iguais. E eu tenho um expoente 4 com um expoente 5. Que é o que acontece aqui, ó. Então, eu tenho essa representação vezes 2 elevado à quarta e tenho essa representação vezes 2 elevado à quinta. Para que eu iguale isso, para que eu possa realmente fazer a operação internamente, o computador ele faz o quê? Ele iguala esse 4 aqui para o 5. Então, eu vou ter que trabalhar nesse 25,5 ainda. Como que foi feito isso? Eu vou pegar a diferença entre os expoentes, que é 1, né? E desloca-se a mantissa, aqui eu escrevi errado, desloca-se, uma posição para a direita, para se igualar os expoentes, por causa da diferença deles. Então, o que acontece? Esse expoente aqui é deslocado para a direita, que vai gerar um custo de eu colocar um 1 aqui na frente, ó. Então, eu perco um bit, mas eu coloco um na frente. Que, na notação mais humana, ou seja, esse 2 elevado a quarta, seria a mesma coisa que eu movimentar essa vírgula para frente desse 1, que vai dar esse resultado aqui, ó, 0,159375 vezes 10 à quinta. Sempre que eu desloco a vírgula à esquerda, eu somo 1 ao expoente. Então, eu vou gerar esse resultado. Agora, com a representação dos dois números, estão no mesmo expoente. Então, agora eu consigo realizar a operação em cima deles. Ou seja, eu zero o expoente igual, então eu vou só fazer a operação em cima da mantissa. Então, olha o que vai acontecer. Só que isso vai acabar gerando, aqui no sétimo passo, onde eu faço a soma, aqui ó, eu vou acabar gerando alguns valores externos, ou seja, o resultado não ficou normalizado. Então, eu vou trabalhar em cima disso aqui. Então, o que acontece? Para normalização, eu vou chegar ali, ó, eu vou deslocar a mantissa para a direita e eliminar o bit excedente, ou seja, essa função resultado aqui, ó, que aconteceu, o que vai fazer? Eu vou eliminar esse último bit aqui, ó, tá vendo? E eu vou fazer um deslocamento para a direita, ou seja, esse valor excedente aqui, ele vem para cá, ou seja, vai ficar 1,00001 e aí o resto da mantissa. Como a mantissa foi deslocada para a direita, isso vai gerar um custo de eu incrementar o expoente. Então, o que acontece? Quando eu vou pegar o meu expoente, que é igual a 5, eu vou colocar mais 1 nesse valor binário. Então, no caso, como o último valor é 0, 0 mais 1 é 1, ele vai gerar esse valor aqui. Lembrando que esse valor está acrescido de 127. Como resultado final, tem a seguinte representação. Essa é a representação do número final. 0, o valor aqui da expoente e essa mantissa. O que aconteceu aqui, professor? Aqui eu vou ter que lembrar o seguinte. Para ter um resultado de notação científica, ele vai dar este aqui. Entenderam? 1,190625 vezes 10 elevado à sexta. Se eu converter isso em decimal, eu vou ter o 65,22. Que se você pegar os dois números, vai dar exatamente o mesmo valor. Só que eu ainda não terminei minha conta. Lembra que para que eu possa ter um expoente real, eu tenho que voltar à representação do valor sem o excesso. Ou seja, eu vou ter que pegar essa mantissa que está acrescida de 127 e diminuir, depois que eu encontrei o resultado, esse 127 a mais que eu coloquei ali. Isso é feito por causa do padrão I3E que diz que tem que ser feito. Extraindo os campos, o sinal é 0, o expoente é esse aqui, a mantissa é essa. Calculando o expoente real, que esse valor é a mesma coisa que 133 se for excluído na base 10. Imagina
eu fazer um número elevado a 133. 10 elevado a 133. Isso quer dizer que é a mesma coisa que 10 elevado a 1, né? Seguido de 133 zeros. É muito, isso está errado. Então o que vai acontecer? Devido ao padrão, eu diminuo o 127 agora. Então eu vou fazer o quê? 133 menos 127 igual a 6. Esse é o expoente real. Então, vou para o penúltimo passo, que é o calcular o valor decimal da mantissa. Então, eu vou colocar no caso aqui ele está falando no slide da conversão por posicionamento, ou seja, onde eu vou colocar sempre os valores vezes, se for 1, vezes a base 2, elevado à potência, que seria a posição, ou seja, a posição 0, 1, 2, 3, quando eu estou me deslocando à esquerda do valor inteiro. E quando eu me deslocar à direita, vai ser o valor 1, né, o que estiver ativado, o bit que estiver ativado, vezes 2 elevado à potência de menos 1, menos 2, menos 3, quando eu desloco à direita. Ou seja, depois da vírgula, eu faço valores elevados ao negativo e antes da vírgula sempre a positivo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Como ele está em notação científica, eu sei que esses valores aqui, ó, são representativos de elevados a negativo. Então, o que vai acontecer? Todos os 1, ou seja, ativados, são elevados a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí vai. Os valores que me interessam são os que estão ativados, ou seja, só os bits que estão em 1. Então, eu vou pegar esses valores e somar eles depois que eu obtiver. Óbvio, considerando a mantissa de 23 bits. Fazendo essa soma, você vai ter isso aqui, esse valor resultado aqui. Convertendo assim, colocando para a representação decimal, eu vou ter que sempre colocar um decimal no formato 1,x vezes 2 elevado ao expoente. Lembra disso? Então, o que vai dizer? A representação final é 1, aquele valor que a gente conseguiu agora, vezes 2 elevado ao expoente 6. Simples assim. Se você fizer essa conta, você pode calcular a potência multiplicação, que vai dar exatamente o 65,22001220703125. Por que esse número não aparece, professor? Porque eu quis lá, eu determinei que só mostrasse 2 valores depois da vírgula, 2 valores de casa decimal. Tranquilo? Então, internamente, é essa conversão toda que o padrão exige. E agora eu vou dar uma notícia boa para vocês. Eu não vou exigir que vocês façam esse tipo de conversão. Então, galera, eu vou colocar geralmente algumas perguntas sobre isso. Então, o que eu vou querer saber? Não me interessa se você sabe fazer essa conversão, porque é o processador que faz. Então, não vejo lógica em cobrar isso. Mas eu vou cobrar, por exemplo, uma arquitetura 64 usa quantos bits para expoente? Quantos para mantissa? Quantos para sinal? Uma arquitetura 128. Qual que é a característica para mim realizar uma soma ou subtração num valor pelo padrão I3E754? O expoente tem que ser igual. Daí eu consigo realizar. Como que eu represento o zero? Como que eu represento o infinito? A característica do not a number, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Então, aqui dificilmente eu vou pedir uma conversão. Na verdade, dificilmente não. A minha ideia é não pedir essa conversão. Beleza? Falando em representação decimal, a faixa de valores representáveis depende da posição da vírgula. Soma ou subtração, a operação em ponto fixo são realizadas exatamente da mesma maneira que para números inteiros. Entretanto, deve ajustar os números para que possuam a mesma posição. Limitações do ponto fixo. A faixa de número que pode ser representada em ponto fixo é insuficiente para a maioria das aplicações científicas, onde existe a necessidade de representar números muito grandes e pequenos. Ou seja,
No decimal também acontece a representação, que é o que a gente já vem falando desde o começo, só que para a gente é bem mais intuitivo. Ou seja, esse número, por exemplo, 14, daí tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Ele pode ser representado por 1,4 vezes 10 elevado à décima potência. E aqui o 0, também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros, e o 21 pode ser representado por 2,1 elevado a 10 vezes 10, que é a base, né? Elevado à potência de menos 10. Então, para base 10 ocorre mais intuitivo, a gente trabalha com os zeros, né? O computador trabalha, mas ele trabalha nesse padrão binário. Galera, a aula foi isso. Por hoje eu paro por aqui. E a ideia é que vocês consigam trabalhar essa teoria. Para essas PNPs agora, a minha ideia é dar somente uma lista de exercícios e mais uns exercícios no último dia. Então vai ter um tempo para que vocês possam me entregar isso aí. Eu vou ter essa lista e obviamente ela vai englobar esse assunto. Para a aula que vem, quem puder estar online, eu vou tentar mostrar a aplicação desses binários. Então a gente vai ver coisa de IP, de rede, vai colocar um pouco da nossa aula em uma outra aula que vocês vão ver posteriormente no curso. Mas vocês vão ver uma parte prática dessa representação de bits aí, beleza? Galera, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.